Paz e luz, Deus abençoe vocês nesta viagem tão edificante que está trazendo tanta lucidez, crescimento, coisas novas para a nossa vida. Esse retiro vai marcar o nosso ministério e com certeza nessa viagem já está sendo um gás violento para o início da construção dos nossos projetos, a conquista dos nossos sonhos ministeriais para este ano de 2024, o ano do leão, o ano dessa força intrépida, violenta, agressiva na conquista, no avanço, na realização de grandes feitos pelo poder de Deus na nossa vida. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Eu quero ler para você, prestar bastante atenção, porque a palavra-chave da minha participação nessa reunião é identidade. Repita comigo assim: identidade. Eu prego muito para as nossas irmãs no PAN e para a igreja também a verdade de que a identidade dos nossos filhos somos nós pais que damos. Deus, na sua palavra e pela sua infinita misericórdia e grande poder, quando nós nascemos de novo, Ele nos dá a identidade de Cristo. Por isso nosso nome passa a ser cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Por isso que o alvo da nossa fé é Cristo. E pecar é errar o alvo, é deixar de ser cristão, é agir como um não cristão e colher consequências disso, que é a morte. O preço do pecado é a morte. Então é colher a morte em alguma situação ou alguma área da vida. Então, identidade é algo que é construído em nós, ou pelos nossos pais, ou por Cristo, uma vez cristãos. Entendido isso, nós precisamos rever algumas crenças limitantes que nós temos, porque nos foi gerado pelos nossos pais e que entrou na nossa vida e se tornaram crenças de tanto nós ouvirmos isso. Então, tem pai, tem mãe que acha bonito dizer que o filho é genioso. Ah, mas ela é geniosa. Ah, mas ele é genioso. Achando que está elogiando, né? Achando que é um pai, uma mãe especial por ter um filho indomável, que se rebela, que quer mandar, que quer falar grosso, que só serve se for do jeito dele, só fica feliz se for da vontade dele. Isso não é bênção na vida do seu filho. E se você cresceu ouvindo isso, isso não é bênção na sua vida. Porque uma pessoa que não domina a si mesma, ela não domina nada. E essa é a minha pregação em quase toda reunião ministerial, né? Aquele que não lidera a si mesmo, não lidera nada e não lidera ninguém. É um fato. A pessoa não tem domínio próprio, ela vai ter domínio da situação? A pessoa não lidera a si, ela vai liderar ao outro? Como? Ela não vai ter força para sustentar essa liderança. Ela não vai ter força para lidar com uma situação até o fim. Por quê? Porque ela não tem governo próprio. Leão, o ano de 2024 é o ano do leão. O leão que ruge. O rei da glória. Salmo 24. Leão significa o quê? Governo. 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 Então, voltando a falar aqui da minha palavra-chave de hoje, que é identidade. Deus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal nos causar dano. Isso é em tudo na vida.
inclusive na identidade que lhe foi construída pelos seus pais, na melhor das intenções. Ou não sei que pai, que mãe que você tem ou teve. Fato é que você está aí do jeito que você está e a condução da sua vida não depende mais do seu pai, da sua mãe e nem de Deus. Depende de você. Você é a pessoa que determina como você vai viver sua vida. Ninguém mais tem poder de fazer isso na sua vida. Eu defino como eu vou viver a minha vida. E o próprio Deus respeita isso. Isso ele deu o nome de livre-arbítrio. Por isso que eu sou apaixonada com aquele texto da palavra de Deus, de Gálatas, que diz assim: de Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus. Ninguém passa a perna em Deus. Ninguém engana Deus. De Deus não se zomba. Tudo que você semear, certamente você colherá. Aquele que semeia na carne, ou seja, só faz o que é confortável, agradável, aquilo que é fácil, esse vai colher destruição. Agora, aquele que semeia no Espírito, ou seja, aquele que decide por fé, raciocina com a fé, age a fé, esse vai colher vida eterna e vai desfrutar aqui na terra de uma vida rica e abundante. Ainda não é esse texto que eu quero ler para você, não. Eu vou ler para você 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 em diante. Mas antes eu quero fazer essa introdução para você entender o que significa essa palavra-chave que eu estou trazendo para você pensar sobre isso hoje. Identidade. Identidade é algo que é construível. Você tem uma identidade. E essa identidade, não estou falando do RG, não. O RG diz a sua fisionomia, o seu número de registro como pessoa civil, o seu nome completo, o nome completo dos seus pais, sua data de nascimento, RG, CPF, enfim. Essa é a sua identidade RG. É os registros básicos da pessoa civil que você é. Ok? Tô falando isso não. Tô falando de identidade existencial. Quem você foi programado para ser pelos seus pais. E como um nascido de novo, ou seja, um cristão revelado pelo Espírito Santo, um cidadão do reino dos céus nesta terra, você recebeu uma nova identidade de cristão. Cristão revelado. É o poder de Cristo que agora vive em ti, que é revelado para o mundo. E este poder, esta nova identidade, que te deu um novo nome, cristão, não mais eu vivo, Cristo vive em mim, é o poder que Deus te deu para lapidar a sua vida, reprogramar suas crenças e sua mente para você viver o novo que Deus tem para você, as grandezas que Deus tem para você. Eu quero falar muito hoje a você sobre crenças limitantes que deturpam, que destroem a identidade ideal que Deus quer que você tenha, que é a identidade de um cristão revelado, um vencedor, uma vencedora, alguém que de fato vive o que prega. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada é difícil para mim. Nada é complicado para mim. O que eu não sei, eu aprendo rápido, eu faço rápido. Eu sou corajoso, porque Deus não gosta de covarde, não. Como diz o louvor da pastora e cantora Sirlene Cristina, que Deus deu ao nosso apóstolo há anos atrás. E é uma verdade tão poderosa que a gente está cantando hoje, que foi lançado semana passada. Deus não gosta de covarde, Deus gosta de valente. E esse valente, esse corajoso, essa força de crer, de obedecer, de confiar, de agir
como um cristão verdadeiro. Essa força, ela é consciente. Ela é consciente. Você só faz porque você tem consciência, você pensa. E por isso você dá valor ao que realmente deve ter valor. Que é a fé, que é o poder de Deus que opera em nós. Então, a identidade que você recebeu, por melhor que seja, não tem nada a ver com a identidade que Deus te deu. A nova identidade que te faz um poderoso nessa terra, uma poderosa nessa terra. Eu cresci ouvindo meu pai, o nosso apóstolo, dizer para mim: Daniela, minha filha, vai cuidar da sua vida com Deus, porque Deus não tem neto. Não pense você que por ser minha filha e eu ser apóstolo, Deus é seu vô. Deus te ama de tabela. Deus te abençoa de tabela. Não vai nessa não, porque você vai se dar mal. Vida com Deus, cada um tem a sua. E Deus não trata ninguém no atacado. Deus trata o indivíduo. Deus tem o compromisso de exaltar aquele que a si mesmo se humilha. E Ele tem o mesmo compromisso de abater aqueles que a si mesmo se exaltam. Busque a Deus com todas as forças da sua vida e creia que Ele tem o melhor preparado para você, para o seu ministério. Eu creio com todas as minhas forças que 2024 é o melhor ano da minha vida até aqui. E eu vou viver coisas que eu não vivi antes. Eu vou superar coisas que eu ainda não consegui superar. Esse ano eu vou romper coisas que eu ainda não tinha conseguido romper. Porque tudo pode acontecer, menos Deus falhar e eu recuar. Eu não vou recuar. Deus não tem prazer em quem recua. Deus tem prazer no valente, no corajoso. E Deus reprova o covarde. Tá entendendo? Então, eu quero falar sobre identidade. Identidade. Identidade é o seguinte: é quem você é, como você pensa e o como você age. Isso é identidade. Como você crê, assim é. Assim você vai viver. As crenças que você tem a seu respeito te limitam ou te levam a superar os limites. Entendeu? A fé, ela muda a realidade. Então, o que você crê a seu respeito impacta diretamente nos seus resultados. Por isso que eu tenho umas frases que me ajudam muito na minha fé, eu, Daniela, e eu prego isso para a igreja de uma forma tão simples, porque me ajuda na minha rotina espiritual e eu creio que vai ajudar também, e de fato ajuda, os irmãos a entenderem a vida com Deus, a rotina de vida com Deus. E uma dessas frases muito fortes para mim, que eu repito muito na minha rotina espiritual, é: os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos motivam as ações. O coração está abaixo da cabeça. Cresci ouvindo meu pai, o nosso apóstolo, dizer isso para mim. A cabeça está acima do coração, para a cabeça mandar no coração. Mas os sentimentos, eles são muito fortes. E muitas vezes a gente age no impulso do sentimento. Por isso que o segredo não é você dominar a sua ação, é você dominar o seu coração, dominar a si mesmo. A palavra de Deus diz assim: cuide do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se você domina os seus sentimentos, você domina as suas ações, porque você começa a pensar antes de agir. Você não se deixa levar pela ira, pela raiva, pelo amor, pelo ódio, pela vingança ou pela generosidade exacerbada.
você tem consciência do que você faz. Você tem força e lucidez para escolher bem as suas batalhas. Entendeu? Então, a identidade, ela é construída por alguém até você receber esse poder e essa autoridade como um cristão verdadeiro que Deus te dá de você refazer, reprogramar suas crenças, reprogramar sua mente para que você molde a sua nova identidade. E tudo que antes te limitava, te humilhava, te impedia, te destruía, agora você tem o poder que Deus te deu de reprogramar suas crenças para que você comece a ver oportunidade, rompimento, crescimento, explosão. Entendeu? Uma coisa muito importante que eu quero que você pense sobre isso. O apóstolo Paulo fala assim: não se conforme com esse mundo, mas sejam renovados na sua mente, para só então você compreender que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. O que isso significa? Significa que existem duas etapas de viradas extraordinárias na vida de um verdadeiro cristão. Primeiro é a conversão. E ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus nos arrancou do império das trevas, do mundo perverso, que cegava o nosso entendimento pelo Deus deste século maligno, nos deu luz nas nossas trevas, que foi a revelação do reino dos céus, e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então a gente reina em vida com Cristo e só se reina em vida no reino dos céus. Acabou. Essa é a primeira etapa. Salvação e a mudança de ambiente, de vida, de espírito, de tudo. Mudou de trevas para a luz. Mudou do inferno para o reino dos céus. Mudou. Mudou totalmente a existência dessa pessoa. Essa é a primeira etapa, a salvação. Segunda etapa, que são poucos os que alcançam essa estatura de poder, de governo, de autoridade, que é justamente a reprogramação da sua forma de pensar. Por isso que a palavra de Deus, ela é a água que limpa a nossa vida. Por quê? É pela palavra de Deus que a gente entende como Deus pensa. E eu só consigo agir de maneira sábia, de maneira assertiva no plano de Deus para minha vida, se eu entender o que Deus quer de mim e de forma diligente, proposital, aplicar a vontade de Deus na minha vida, acima da minha vontade. Tá acompanhando o raciocínio? Como que Deus pensa? Leia na Bíblia que você vai saber. O que Deus espera que eu faça? Como Deus espera que eu haja? Como Deus espera que eu pense? Tá tudo escrito. Mas são poucos os que estão dispostos a mergulhar profundamente nas revelações das Escrituras Sagradas para conduzir a própria vida, para liderar os próprios pensamentos. Eu tenho uma frase que está aqui escrita debaixo do vidro da minha mesa, da minha sala aqui em Campinas, que é o seguinte: pare agora e pense no que você tem pensado. Olha, essa frase mudou minha vida. Você quer anotar? Eu gosto de ensinar o óbvio e coisas tão pequenas assim que parecem insignificantes. Mas de pouco em pouco, de garfada em garfada, você fica satisfeito,
nutre seu corpo, mata a sua fome, recebe força e fôlego para poder viver forte e saudável. Pequenos ajustes na nossa jornada de fé, na nossa caminhada com Deus, na nossa rotina espiritual, no dia a dia, no nosso autocuidado, na nossa forma de ver a vida. Pequenos ajustes. Eu creio que tem o poder de mudar grandes resultados na nossa vida, transformar grandes feitos na nossa vida, entende? E meu pai falava para mim assim quando eu era criança, especialmente na adolescência: Daniela, cuidado com as pequenas pedrinhas, cuidado, dá uma olhada nas pequenas pedrinhas que você tem tropeçado e ignorado elas lá, largado elas ali no seu caminho. Não tem confrontado elas, não tem lidado com aquilo. Porque ninguém vai tropeçar numa montanha. E o diabo é diabo, mas não é burro. Cuida dessas pedrinhas aí, ó, vai lidar com isso daí, com essas pequenas negligências, esses pequenos errinhos, esses pequenos defeitinhos, essas pequenas coisinhas. Porque uma montanha é formada de pequenas pedrinhas. E isso serve para ser analogia tanto para pequenas pedras de tropeço no caminho, que você vai tropeçando e tropica, e tropica, e tropica, e vai largando para lá, releva e toca, e vai vivendo relaxadamente, vai tocando relaxadamente. E daqui a pouco você construiu uma muralha no seu entendimento, na sua vida, na sua caminhada, sem perceber. Mas é isso, o inimigo ele facilita a derrota. Ele facilita, é você quem tem que ser resistente. E não aceitar recuar, não aceitar aquilo que você sabe que não é bênção na sua vida. Você tem que ser revoltado contra uma realidade que não é bênção de Deus na sua vida, que não te favorece, que não te faz crescer, que te faz acomodado, que te faz culpar os outros. Isso aí é coisa do inferno, é para fazer da sua vida o inferno. Você tem que se revoltar contra isso e ter mais força de resistência do que a força da ação do inimigo tentando roubar, sequestrar seus pensamentos, sequestrar sua mente. Mas essa analogia também serve para a construção de uma grande vida. Pequenas vitórias faz da sua vida vitoriosa. Não fique esperando grandes vitórias, uma grande vitória. Celebre pequenas vitórias, mas nunca fique satisfeito. Celebra uma grande vitória com muita gratidão, dando valor ao que Deus te deu, sendo fiel àquilo que Deus te deu e honrando a Deus com aquilo que Deus te deu. Mas já almeje coisa maior, para que você cresça, evolua, não estacione. Na verdade, na nossa vida espiritual não existe estacionado, né? Ou você está crescendo ou você está decrescendo. Eu estou falando é sobre identidade. Vamos lá. Volta aqui para o raciocínio de identidade. Identidade é quem você é. Aí você vira para mim e fala assim: então, o problema é que eu tenho imunidade baixa. A minha imunidade é muito baixa. E aí qualquer coisa eu fico doente. Crença limitante. Isso vai roubar vitórias de você. Ah, então, eu não consegui fazer isso porque fulano me impediu. Crença limitante. Você está dando poder para os outros que cabe só a você realizar. Então você nunca vai vencer. Por quê? Porque você está dando ao outro o governo da sua vida, para que o outro te faça vencer. E só você, pela sua fé, é capaz de construir as suas vitórias. Aí você vira para mim e fala assim: mas eu não sei o que acontece, eu faço tudo certo e as coisas dão errado.
você não está fazendo tudo certo. Vai dar uma olhada no básico, no basal da sua vida. O básico está bem feito? Começa pela sua vida com Deus, sua integridade no altar. Pequenos detalhes, pequenas pedrinhas, pequenas obediências que geram grandes bênçãos. Há todas as bênçãos na linha da obediência. Pequenas desobediências fazem um grande abismo, né? Geram maldições. Cuidado com o que você tem pensado de Deus. De Deus não se zomba. Tudo que você semear, você vai colher. Cuidado com o que você tem pensado de si mesmo. Se tem um tipo de comportamento que eu abomino na minha vida, é sério, eu não sou perfeita, eu peco, eu tenho vontade de vomitar, me dá náusea, é ver o tal do vitimista, é ver uma pessoa culpando os outros pelo resultado da vida dela. Olha, é de me tirar do sério. Vocês me conhecem, vocês me veem pregar e sabem o tanto que quando eu falo sobre o tal do vitimista, eu falo com desdenho, eu falo com nojo. Sabe por quê? Porque é ignorar completamente a palavra de Deus, é ignorar completamente o que Deus estabeleceu para a gente governar. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os fez. Para quê? Para dominar. Domine tudo que há. Governe sobre todas as coisas. E aí a pessoa se deixa ser governada por qualquer circunstância ou pessoa que na verdade ela está usando como justificativa para a preguiça que ela teve para não fazer o que ela tinha que fazer. Então ela culpa a imunidade, ela culpa a gripe, ela culpa a doença, ela culpa o dinheiro, ela culpa os outros, ela culpa a mãe, ela culpa o pai, ela culpa o fulano, o ciclano, o beltrano, ela culpa Deus. Então Deus não quis, não foi dessa vez, não sei o quê. Olha, não tem ninguém, por mais que se esforce, que consiga ser comigo mais duro do que eu sou. Eu sou a pessoa que mais me cobra, eu sou a pessoa que mais me exige, eu sou a pessoa que mais me confronta, eu sou a pessoa que mais me tortura. Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa que mais me ama abaixo de Deus. E eu sei que na zona de conforto só há regresso, não há crescimento. Não há. Se eu quero crescer, eu tenho que me forçar a romper, a começar pelo meu conforto, pelo que é fácil, pelo que é agradável, a minha carne. Aquele que semeia na carne vai colher destruição. Mas aquele que semeia pela fé, arrebenta. Ele vai além da sua competência. Ele vai além da sua capacidade. Por quê? Porque a fé atrai o poder de Deus. E fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Eu quero falar sobre identidade. O que você pensa de Deus? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é cristão? Revelado? O que você está revelando da sua fé? Hein? Eu sou mais que cristão, apóstola. Eu sou um bispo. Eu sou uma bispa. Eu sou um profeta de Deus, uma profetisa do Altíssimo. Ah, é? Ainda mais então para você. Você é um cristão revelado. Que tanto do poder de Cristo você está revelando na sua realidade do seu ministério? Da sua realidade, da sua vida pessoal, da sua realidade, das suas crenças. Se eu conviver com você uma semana inteira, o quanto de fé você vai revelar nas suas ações? Desde o basal, desde o básico, desde os mínimos detalhes. Conta pra mim. Pensa aí. Tem que vigiar
porque é muito fácil a gente perder a visão do sagrado de Deus na nossa vida, devido à dinâmica do nosso ministério, que é tão acelerada, e a gente virar um bando de robôs. Perde a sensibilidade espiritual, perde o desejo pela companhia da pessoa mais importante da sua vida, que é o Espírito Santo. Perde o temor, começa a fazer a coisa de forma mecânica, tocada, mal feita. Se tem uma coisa que eu tenho ranço, o pessoal que trabalha direto comigo sabe disso. Mas eu tenho ranço disso. É o tal do fazer para dizer que fez. Então, apóstola, tá aqui. Aí eu olho e falo assim, mas que porcaria, hein? Que coisa mal feita, hein? Ah, mas pelo menos eu fiz, né? Melhor ter isso aí do que não ter nada. Aí vai ficar nisso aí? Vai ficar nessa justificativa. A princípio, você cometer alguns erros até pegar o jeito de fazer o que lhe foi proposto ministerialmente, é compreensível. Mas aí você vê uma pessoa que tem 1, 2, 3 anos de ministério e não cresceu nada, ou cresceu muito pouco, porque o Deus dela não é o Shaddai, o Todo-Poderoso, é a preguiça. Aí ela se torna uma vítima. Por quê? Porque ela está com preguiça, ela não quer se esforçar, ela não quer trabalhar direito, né? Trabalhar certo, porque trabalhar dá trabalho. Tem gente que acha que trabalhar não dá trabalho, né? Se não desse trabalho, não chamaria trabalho, não é verdade? Olha o óbvio aí que tem que ser dito. Trabalhar dá trabalho, irmão. Aí a pessoa é relaxada, é tocada. E aí o que acontece? O resultado dela é uma vergonha, é uma miséria. Por quê? Porque ninguém colhe diferente do que plantou. Deus te faz colher até 100 vezes mais do que você plantou. Mas se você planta preguiça, você vai colher 100 vezes mais resultados preguiçosos. Mas se você planta coragem, força, boa vontade, bom ânimo, esforço, determinação, temor a Deus, e o que eu não sei eu aprendo, e o que eu errei eu aprendo com o erro. Se dá para reparar o erro eu reparo, se não dá eu sigo em frente e acerto na próxima oportunidade. Vamos embora, eu não posso parar de lutar, eu tenho que continuar lutando a luta certa, eu tenho que continuar crescendo. Amanhã eu tenho que ser maior do que hoje, eu tenho que ser amanhã melhor do que hoje, eu tenho que saber mais amanhã do que eu sei hoje. Eu vou correr atrás, eu vou dar meu jeito. Depende de mim. Eu creio. Essa é quem eu sou. Que eu nasci para vencer. Eu creio que o maior poder do mundo opera em mim, que é a minha fé. Eu creio que eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa é a minha identidade. Uma pessoa poderosa na terra, uma cidadã do céu. E vai para além disso. Eu sou uma líder de uma igreja que tem responsabilidade de revelar essa cristã vencedora, poderosa na fé, que Deus me faz ser na nova identidade que eu tenho como cristã revelada. Eu tenho que revelar com muito mais força, dando muito mais ênfase, porque eu lidero, eu influencio um povo. Não é só para mim que sou apóstola, não, isso é para você também. Você também é líder. Você também é influente no seu povo. Que Deus te confiou. O povo de Deus, tá? Não é seu, não. Eu oro assim com os pastores. Deus, eis aqui o pastor, teu servo, que cuida do teu rebanho, das tuas ovelhas, onde ele prestará conta de uma por uma. Então, identidade. Quais crenças que você tem de Deus verdadeiramente? E quais crenças você tem de si? Ai, às vezes eu sou tão burrinha. Eu demoro a aprender, às vezes tem que falar 2, 3 vezes comigo. Nossa, eu tenho que... Na minha cabeça, às vezes, voa. Isso! Dispensa o Satanás. Você está fazendo o trabalho dele. Dispensa.
dispensa o inferno. Você assumiu o lugar do Satanás na sua vida. Isso. Perde a oportunidade mesmo de crescer, de passar por uma grande porta de glória que Deus põe na sua frente, porque você decidiu ceder para a sua esposinha que ficou gripada ou que está doentinha, e por isso você não vai viajar para encontrar o apóstolo. Continua assim. Daqui a pouco você vai falar assim, então não posso porque o pernilongo me mordeu. Né? Mas é isso mesmo. E como diz o apóstolo na transmissão do domingo passado, né? Meu Deus do céu. Toma cuidado, irmão. Isso é um alerta, é um despertamento para a sua vida. Pelo Espírito Santo mesmo, porque agora vai dar 3 horas da manhã, eu estou aqui gravando essa mensagem para você. Pelo Espírito Santo de Deus mesmo, porque força física mesmo eu não tenho nenhuma aqui. Eu estou aqui pelo Espírito Santo. Gravei a oração da madrugada e agora é a hora de eu falar com os pastores que estão na viagem, vindo para São Paulo, para a gente estar juntos agora na reunião ministerial. E humanamente falando, naturalmente falando, eu não tinha força para estar aqui fazendo isso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu disse, Espírito Santo, somos o Senhor e eu. Vamos embora. Sozinho eu não dou conta não, mas com o Senhor eu posso transpor muralhas. Com o meu Deus eu posso tudo. Agora, sem a ajuda de Deus, você ignora Deus e acha que Ele é obrigado a te ajudar? Você pensa mal de Deus. Tem gente que pensa mal de Deus. Tem pastor aqui que está me ouvindo que pensa mal de Deus. Pensa que ele vai fazer tudo certo e Deus vai falhar com ele. Você merece o fracasso. Você merece a desgraça. Porque você está duvidando daquele que é o único capaz de fazer na sua vida infinitamente mais do que você imaginou ou pensou. Por causa do seu poder que opera em nós, que é a fé. Tem gente que não impõe força, não impõe ânimo, não bota ali toda a sua vida dedicada na obra porque pensa mal de Deus e acha que Deus não vai honrar o seu feito. Você está colhendo isso, por isso que você está mal. Agora, se você pensa mal de Deus, eu fico imaginando o que você não pensa de você, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho observado e me deslumbra isso, porque é a cruz rasgada, nua e crua, né? A cruz vazia de Cristo. A Bíblia toda se resume na cruz. Todinha. E o meu livro, O Segredo Espiritual da Vida, se você ainda não leu, você está perdendo muito na sua vida. Porque ali eu dou o básico de uma rotina espiritual e de relacionamentos, porque tudo na vida é relacionamento. Ninguém é uma ilha para viver sozinho. A gente está conversando agora aqui porque a gente tem um relacionamento. Seu relacionamento com Deus é acima de tudo. Deus é primeiro lugar. Depois vem o seu relacionamento consigo mesmo. Tem gente que se trata muito mal. É o seu pior inimigo. E depois é o seu relacionamento com os outros. E aí a pessoa negligencia isso. Não presta atenção nisso. Ela não pensa no que ela tem pensado. Tem gente que nunca parou para pensar no que tem pensado de Deus. E diz que é cristão. Tem gente que nunca parou para pensar no que tem pensado de si mesmo. Qual que é a sua crença de identidade, quem você é. Você crê que você nasceu de novo? Todo o mal que te fizeram, toda a identidade que te deram, desde o dia que você nasceu até o dia que você foi diante do altar ali na mesa da Santa Ceia e entregou a sua vida a Jesus e disse, me aceita, Deus, no teu reino, porque eu quero viver a minha vida toda no reino dos céus. Até eu atingir a posse da minha coroa da vida eterna e reinar no reino dos céus na glória quando o Senhor me chamar, depois de eu ter feito uma obra gloriosa aqui na terra para o Senhor, no reino dos céus. Tudo que fizeram com você no passado ficou para trás. Ficou na sua velha vida, morreu junto com você.
Nunca mais você vai morrer. Nunca mais. Essa vida que você está vivendo já é a sua vida eterna. E você continua tendo os mesmos pensamentos da vida velha. Pensamento limitante, pensamento de escassez, pensamento de miséria, pensamentos temerosos, ansiosos, cheio de medo, cheio de temor. E diz que está honrando a Deus assim, glorificando a Deus assim. Só que o que você pensa gera sentimentos e motivam suas ações. Quem convive com você sabe, consciente ou não, o que você pensa a respeito de Deus e a respeito de si mesmo. Pela forma que você age, pelas coisas que você fala, pelas reações que você tem. Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante, diz assim: o perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. Esse trecho aqui me lembra aquele versículo que diz assim: não sabes vós que a amizade com o mundo é inimizade para Deus? E que a inimizade com Deus é amizade com o mundo? Então, aqui está mostrando o seguinte: eu e Cristo somos um. Quando eu prostituo espiritualmente, me uno a coisas que não provêm de Cristo para a minha vida, e isso começa pela minha cabeça, porque você só faz uma coisa que você pensa. Se você começar a pensar em bolo de chocolate, fica pensando um tempão, bolo de chocolate, bolo de chocolate, bolo de chocolate. Na primeira parada você vai atrás de um. Os pensamentos geram sentimentos que motivam suas ações. Se você ficar pensando, eu preciso ir no banheiro, 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 se você não correr para o banheiro, você vai fazer xixi na calça. A mente é o campo de batalha espiritual da vida de uma pessoa. Se você não domina a ti mesmo, se você não domina a sua mente, se você não domina as suas crenças, se você não domina os seus pensamentos e pensa no que você tem pensado a respeito de Deus e a respeito de si mesmo, você não tem força interior, você não tem força para vencer. Versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Transferências de demônios, né? Eu falo sobre isso no meu livro. Uma pessoa que tem uma relação com uma prostituta, relação carnal que eu tô falando agora, ela sai daquela transa cheia de demônios, porque o sexo, ele faz com que dois corpos se tornem uma só carne. É uma aliança, não é só aliança no dedo anelar na mão esquerda, não. É uma aliança literalmente. Dois corpos que se tornam um só corpo. E quando isso é fora do casamento, há destruição para isso. Mas quando é dentro do casamento, é sagrado, é santo, é puro. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, sobre o perigo da imoralidade. Então vamos prosseguir. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Meu Deus do céu! Se eu sou íntegra na minha fé verdadeira, cristã, revelada, eu sou uma só com Cristo. O poder dele opera em mim. Então,
Tudo que me prendia antes, agora não me prende mais. Tudo que me limitava antes, agora não me limita mais. Todos os eu não posso, agora eu digo eu posso. Todos os eu não consigo, agora eu digo eu consigo. Todas as derrotas, agora eu olho e vejo, são vitórias. Porque agora eu e Cristo somos um só e o poder dele está a dispor da minha fé. Como eu creio, eu vou viver. Eu tô te dando uma chave para a vida aqui que é poderosa demais. A batalha espiritual acontece na mente. A sua identidade é o que você pensa de si. Mas isso começa com o que você pensa de Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Começa a jogar por terra todos os pensamentos que foram gerados em você por repetição, que falaram na sua cabeça quando você era criança, adolescente, adulto. Você não vai dar nada que presta na vida, você é burro, você é fraco, você é doentinho, você não consegue, você tem que tomar cuidado, porque qualquer batidinha você quebra, você machuca, toda hora você vai no hospital, direto você tá tomando remédio. Para! Reage! Agora você tem a força de Deus para transformar, renovar, fazer novo de novo, como diz o apóstolo, né? Domingo passado ele falou assim, ele abriu a transmissão falando assim, abriu a pregação, né, da transmissão falando assim: eu creio num renovo de Deus para a nossa vida, nesse período que nós estamos vivendo, que é fazer novo de novo. Então Deus está fazendo na sua cabeça, aí dentro da sua cabeça, agora, você novo de novo, renovando seus pensamentos, renovando a sua mente, para você compreender que o que Deus tem para você nesse ano é grandioso, é poderoso, é forte, é governo, é o ano do leão. Quem que é o leão? É o governo. O leão da tribo de Judá é o governo de Israel, é o governo, é a autoridade máxima, é a intrepidez, é a força, é a fúria, é a autoridade maior, é a soberania, é a glória. Versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Cuidado, isso aqui é espiritualmente, mas é literalmente também. Porque tem muita gente que pode fazer tudo certo, mas uma escorregada que dá na vida carnal, sexual, destrói todo o resto. Seja íntegro, irmão, irmã, seja fiel, seja leal, seja íntegro, tenha uma cara só. Viva uma vida justa, viva uma vida como um verdadeiro cristão revelado. Fujam da imoralidade sexual. De Deus não se zomba, você não esconde nada de Deus e é Deus que garante a sua colheita. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Você está se autodestruindo. Por isso que eu falei que tem gente que é pior que o diabo para ela mesma. Porque ela se destrói, dispensa o Satanás. Ela mesma está sendo o Satanás da vida dela. Versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que eu entendo com isso pela revelação do Espírito Santo? Tudo aquilo que eu era muito ruim, eu posso me tornar muito boa para glorificar a Deus com o meu corpo, com a minha vida. A minha vida é um louvor a Deus. Disse isso Davi. Deus é a minha vida. Davi que também disse isso. Eu glorifico a Deus com o meu corpo. Como? Com os meus feitos.
com a minha superação, com as minhas vitórias. Até hoje, eu não fui grandes coisas no ministério, não. Mas agora eu vou arrebentar. Por quê? Porque eu decidi glorificar a Deus com o meu próprio corpo. Fazer da minha vida um louvor a Deus. Eu decido isso. E eu persigo isso com todas as forças da minha vida. Eu renovo a minha mente. Eu entendo o caminho que Deus tem para mim. E eu dou a minha vida nisso. Por quê? Porque a vontade de Deus está acima da minha. Porque Ele é o meu Senhor. Eu só tenho o poder de me governar, porque acima de mim só há um que é Deus. Eu não transfiro a responsabilidade da minha vida para ninguém. Eu sou assim porque eu aprendi assim com meu pai, com a minha mãe. Eu aprendi assim com aquela tia, com aquele irmão, com aquela influência. Não. Agora nada disso impacta a minha vida. Porque acima de mim está a autoridade do Todo-Poderoso. Então eu me lidero, eu me governo, eu domino os meus pensamentos. E eu uso a minha força na direção daquilo que Deus quer que eu faça, que é a direção apostólica. Eu fico olhando para o meu pai, tem hora que eu fico igual boba olhando para ele, porque eu não me canso de me impressionar com a força desse grande homem de Deus. O apóstolo, ele não é o nosso líder por acaso. Deus escolheu ele, capacitou ele, porque viu nele uma fé que é um negócio assim, que é um estrondo. É um estrondo a fé que ele carrega no peito dele, nas ações dele. Porque o que ele faz revela o que ele alimenta por dentro, o que fica curtindo ali dentro do coração e da mente dele. Só desce pro coração porque primeiro ficou ali na mente, pensamentos gerando pensamentos e virou sentimentos que motivou ações. E as suas ações são semeaduras que você vai colher. Você vê que tudo está ligado? Então, eu faço uma oração muito doida, que eu falo assim: Deus, tenha comigo pelo menos um pouquinho do que o Senhor tem com meu pai, o apóstolo. Porque eu já vi meu pai passar por tanta luta, por tanta coisa, tanta prova. E nunca na minha vida eu vi ele culpar Deus. Muito pelo contrário. Na hora que ele não via saída, ele corria para sacrificar, para fazer algo ousado, loucura para o mundo, mas conhecendo o Deus que ele serve, ele sabia que era uma decisão de coragem. Aquela revelação do altar da Eira de Araúna, com a atitude dele, indo lá, batendo no peito e dizendo: se eu sou profeta de Deus, quem colocar o nome aqui, se vincular com sangue nesse altar, a pandemia vai matar muita gente, mas estes que vão estar com o nome aqui não vão morrer pela Covid, não vão morrer. Pode morrer de morte natural, de outra coisa. Covid não vão morrer, e ninguém morreu. Ali eu falei: que loucura, que confiança, eu quero isso para minha vida. Eu estava ouvindo meu pai falar ontem da tristeza que ele tem de ver em alguns pastores, graças a Deus é a minoria, a absurda tolice de uma vez pastores olhando para pregações e para mensagens como um irmão simples, que está ali só para alimentar-se da comida espiritual, da mensagem, da pregação, da revelação, e o pastor se empolgando de maneira emocional, ao invés de estar ali herdando pela fé magnética a unção de quem você admira, tomando posse. Eu vejo meu pai pregando,
Aquilo ali me enche, vai calando fundo no meu coração e eu falo, meu Deus, essa é minha meta de vida, eu vou chegar lá. Eu vou pregar igual ele, eu vou fazer como ele, eu vou conseguir. Eu vou alcançar, porque o Espírito do Senhor que está sobre ele também está sobre mim. Eu sozinha não dou conta, como ele também sozinho não dá conta. Mas o teu Espírito que é por ele também é por mim e eu vou conseguir. Eu tenho a unção apostólica, eu tenho o Espírito apostólico. E se eu obedecer ao meu apóstolo, que é o meu líder, vai dar certo. Sabe? Eu estudei muito Josué esses dias porque o Espírito de Deus me revelou a primícia que ele exigiu do povo de Israel da terra prometida, que foi a cidade de Jericó. O título da mensagem é até engraçado, curioso, chama Ai, ai, ai. Preguei lá na sede de São Paulo, que por sinal estava lotada, ministério glorioso que o bispo Dom Luiz de Carvalho, juntamente com a sua esposa, a bispa Mirella, e seus filhos Luizinho, que é pastor Luiz Guilherme, e Pedrinho estão fazendo, né? A família sacerdotal, a igreja vê isso, respeita isso e recebe muita força quando vê você, pastor, você, pastora, com toda a sua família, até seus filhos pequenos, servindo ao reino, servindo à igreja, com todas as forças da vida de vocês. Isso é a família sacerdotal. Quando a gente chega lá no altar, no monumento da Bíblia Sagrada, no primeiro altar de Deus no Monte Manaim, e encontra a família sacerdotal da bispa Aparecida Débora, juntamente com seu esposo, presbítero Zé Ferreira, e o pastor Josué, junto com as mulheres do santuário da primeira igreja, as Marias de Manaim, as rainhas Esther, no receptivo ali para conduzir a multidão à primeira oração no Monte Manaim, ali é glorioso. É a minha família orando pela sua família. É a minha família intercedendo pela sua família, isso é forte. Não desperdice essa oportunidade de tratar como sagrado a família que Deus te deu, e você, uma vez pastor, tem a oportunidade de consagrar a sua família como uma família sacerdotal e fazer toda a sua casa servir a Deus no reino dos céus e servir ao povo de Deus no reino dos céus, porque o ministério nada mais é do que o nosso serviço a Deus e ao povo de Deus. Então, eu estou falando sobre identidade. Identidade. A gente herda a unção de quem a gente admira. E eu estava estudando Josué e eu vi um negócio fantástico. Que Deus falou para Josué assim: 40 anos, Josué, você servindo o meu servo Moisés. Agora está na hora de você executar o que você aprendeu. E executar com totalidade, porque até então Moisés o liderava, né? E quando chegou a vez dele liderar, Deus teve que dar uma sacudida nele, porque ele ficou muito assim impactado com a realidade que ele estava vivendo, e agora era a vez dele fazer. E Deus teve que dar uma sacudida nele, falou com ele várias vezes: seja forte e corajoso, medita na palavra, ou seja, não desvia do que eu estou orientando, seja firme no que eu direcionei para dar certo, você tem que fazer certo. E eu estarei contigo como eu estive com Moisés. Por que Josué que herdou essa força do auxílio do Deus Todo-Poderoso na vida dele? Porque ele foi fiel a Deus e a Moisés. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Quando eu olho para o nosso apóstolo, eu falo: meu Deus, o que eu te peço é que o Senhor tenha comigo pelo menos uma porção do que o Senhor tem com meu pai, o apóstolo, porque é forte demais. Eu vejo ele experimentar milagres de Deus assim no dia a dia dele. E é incrível, né? Muitas vezes a gente conta só as grandezas, as coisas assim tão impressionantes, mas em pequenos detalhes. Quantas vezes eu cheguei com meu pai no estacionamento e ele falou assim: o rei chegou. E na melhor vaga saía um carro para ele poder colocar o dele.
que é isso? Identidade. Ele não é mais o filho que foi abandonado pela mãe no hospital e acolhido com tanto amor e criado por sua mãe adotiva, mas que tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada, vitimista, fraca, doente, que por sinal era muito doente, caía epilético, nunca teve a oportunidade de ser viciado no cigarro, na bebida alcoólica, na droga, nunca pôde experimentar. Não por causa de Deus, mas por causa da doença que ele tinha. Era um nível de vida muito miserável. Muito miserável. Muita tristeza, muita dor. Essa era a realidade do meu pai na sua infância, na sua adolescência. Criado com muito amor, mas o seu berço era 2 cadeiras de plástico viradas uma de frente para a outra. E quando o reino do céu chegou na vida dele, Deus o revelou o reino dos céus, e no início dessa obra era só ele e Deus. Tudo mudou na vida do meu pai, que hoje é o nosso sagrado apóstolo. E ele mudou a sua forma de pensar. Ele recebeu um batismo na sua mente, na sua visão. Aquela luz na estrada de Areias, lá onde é o Monte Manaim hoje, que encontrou ele no carro em que ele estava, explodiu dentro da mente dele e fez ele enxergar com a lente do poder de Deus. Sabe o que eu achei mais forte na pregação dele, de domingo, das primícias, lá na sede nacional? Aquela hora que ele chamou aquele irmão à frente, pegou o óculos do irmão e botou no rosto. Meu pai é demais. E disse assim: é assim que Deus te vê. Você é um cristão verdadeiro? É. Cristão de Cristo? É. Então é assim que Deus te vê. Ele bota o óculos do sangue do Cordeiro que apaga os seus pecados e te vê a partir de Cristo, porque você é um cristão verdadeiro e revelado. Agora é verificar o que você está revelando desse cristianismo seu. Vai ver que você está vivendo um cristianismo barato, um negócio falso, e está reclamando dos seus resultados, não está entendendo nada. Por que você faz tudo certo e dá tudo errado? É porque você não está fazendo certo. É porque você não está fazendo certo. E ainda está pensando mal de Deus, né? Estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. É por quê? Será Deus está falhando? Eu estou fazendo tudo certo. Para de pensar mal de Deus. Para de se iludir. Arrebenta com a sua vida no altar e fala: Deus, refaz minha cabeça todinha. Me faz uma lavagem cerebral. Eu quero uma mente nova. É troca, né, gente? É troca. A Bíblia mostra que tudo é recompensa. Eu orientei uma pastora, uma pregação que chama De Olho na Recompensa. Acho que foi até a pastora Sirlene, em uma daquelas pregações do PAN, que eu coloquei mulheres pregando mulheres da Bíblia, né? Foi muito interessante. E é de olho na recompensa mesmo, porque Deus é assim, Deus funciona desse jeito. É dando que se recebe, é me honrando que eu vou te honrar, é me buscando que você vai me achar, é batendo que a porta vai se abrir, é lutando que você vai vencer, é obedecendo que tem bênção. Recompensa. Sinônimo de recompensa: troca, galardão, mesma coisa. Os religiosos odeiam essa palavra, né? Troca. Ah, é uma troca com Deus. Não, Deus não vai fazer troca, não sei o quê. É porque ele não tem a Bíblia. A Bíblia dele, sei lá o que é. Deve ser aquela toda deturpada. Porque a original do Deus vivo e verdadeiro nunca mudou. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus é troca. Eu faço em direção a Deus e Deus faz em direção à minha vida. Não é isso? Então, é muito importante você entender que se o seu coração até hoje foi um coração de pedra,
orgulhoso, arrogante, altivo. Deus troca com você, se você for sincero. Ele pega essa porcaria desse coração de pedra que está aí e te dá um coração de carne, um coração segundo o coração dele, igualzinho ele fez com Davi, igual ele fez comigo, igual ele fez com o nosso apóstolo, igual ele fez com tanta gente e faz com tanta gente que tem desfrutado do verdadeiro reinar em vida com Cristo. O rei chegou! É como meu pai se vê. E é como Deus faz um motorista do carro da melhor vaga correr lá para tirar o carro dele, porque o rei chegou e vai colocar o carro na melhor vaga. O que você está pensando de você, hein? Cuidado, porque não estou falando de soberba, estou falando de dar crédito ao poder de Deus na sua vida. Pensar grande, enxergar alto, profetizar coisas poderosas para além da realidade, porque a fé muda a realidade. Mas se você escolher toda vez ficar com a realidade, eu não posso por causa disso, eu não consigo por causa daquilo, eu não vou por causa daquilo outro, então essa é a sua fé, essa é a sua crença. Você nunca vai sair disso. Como você crê, assim você vai viver. Então, identidade. O que você tem pensado de Deus? A seu respeito, a respeito do seu ministério. O que você tem pensado de si mesmo? E o quanto de esforço você tem colocado para ser obediente, para ser apostólico. É apostólico não só na frente, é nos mínimos detalhes. Lembra das pedrinhas? É ser íntegro, é uma cara só. Aí você vai ver o que é paz. Nada te teme, nada, porque você enfrenta, você é corajoso e é íntegro. A força do corajoso é a integridade. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele faz, porque ele só faz aquilo que ele é motivado pelos sentimentos saudáveis que a cabeça dele manda ele ter a respeito de Deus, do reino, das suas autoridades, dos seus líderes, que não foram escolhidos por homens, mas pelo próprio Deus. Não há autoridade que do céu não venha sido dada. Deus não erra, irmão. Deus não erra. Você erra, eu erro, Deus não. Pensa nisso. Eu sei que tem muita gente para falar e eu gastei aqui 1h10 do tempo dessa viagem de meditação, de conserto, de ajuste, de renúncia, dos achismos, das opiniões, do ego. O egocentrismo é o Deus do século, né? E tem destruído muita gente. Mas eu queria, se possível for, não sei quem está conduzindo, né? Cada ônibus tem um líder, um bispo conduzindo, mas eu queria que pelo menos uns 7 minutinhos fosse dado de silêncio para que cada um faça a sua oração a Deus. Eu queria que você começasse a sua oração pelo Pai Nosso, pedindo a Deus que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pedindo a Deus que Ele perdoe os seus pecados, as suas ofensas, assim como você tem perdoado a quem tem te ofendido. Concentra na sua vida.
Como diz meu pai, o nosso apóstolo, quando você sai da sua vida para ir cuidar da vida dos outros no sentido mais negativo possível, você deixa a sua vida vaga para o diabo cuidar da sua. Seja focado, seja intenso. Aprenda a ser intenso com o apóstolo. Ele dá tudo dele e muito mais além, todas as vezes. Tudo que ele faz é com excelência. Ele não faz nada de qualquer jeito. Eu fico impressionada. E eu não fico impressionada para aplaudir, não. Eu fico impressionada querendo isso para mim, porque eu creio que a gente herda a unção de quem a gente admira. Eu tenho essa unção sobre a minha vida. Você também pode ter. Imita o apóstolo. O apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, antes de ser apóstolo, eu sou um verdadeiro cristão revelado. Foi o que ele disse em outras palavras. Como diz o meu pai, antes de ser um homem de Deus, eu sou um homem bom, cheio do Espírito Santo. E então, um homem de Deus. Eu sou mais cristão dentro de casa do que na igreja. Frases do meu pai, o nosso sagrado apóstolo, que só é quem ele é porque ele é íntegro na fé dele. Nós estamos rumando para 43 anos de reino. Nós vamos ter uma festa gloriosa agora. A festa do aniversário do nascedouro desta obra forte da revelação. E em toda essa jornada, em todos esses anos, meu Deus do céu, Deus sustenta meu pai, e depois de cada prova, de cada luta, de cada desafio, ele vai para um nível mais alto. Dia 28 de janeiro nós vamos comemorar o Dia do Leão de Judá, o aniversário da igreja. Dia 1º de fevereiro, meu pai vai fazer 68 anos. Esse touro desse homem, essa força. Meu Deus do céu, que saúde é essa? Que energia é essa? Que força é essa? Ele tem uma vitalidade, uma virilidade, um poder de existência muito grande. Eu bato palma. Eu glorifico a Deus quando eu olho para o meu pai, o nosso apóstolo, nessa força existencial toda. Mas eu desejo isso para mim também. Eu creio que eu também tenho essa identidade. Não porque eu sou filha de sangue dele, nada a ver. Mas porque o Deus dele é o meu Deus. Você também pode crer assim. E viver essa glória de reinar em vida com Cristo. E dizer: o rei chegou. A rainha chegou. É o ano do governo? É o ano do leão da tribo de Judá? É o ano do rei da glória? Ei! Eu é que vou reinar. Eu vou reinar em tudo que Deus me colocou. Eu vou governar. Eu vou liderar. Eu vou reinar. Como você crê, assim você vai viver. As suas crenças determinam seus resultados, porque são pensamentos que geram sentimentos, que motivam suas ações, que são semeaduras que você colherá. Certamente você colherá. Pense nisso e fale com Deus. Comece pelo Pai Nosso e depois siga a sua oração e o seu concerto com Deus e consigo mesmo.